Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo, então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast, patrocinado pela Vacinar, que está cuidando de Manaus e agora da sua família também. Podcast de hoje, de número 60. Gosto. 59 vezes eu sentei aqui para aprender. Hoje nós vamos falar sobre medicina. Nós vamos falar sobre o posicionamento do médico nas redes sociais. Mas antes da gente começar, eu queria falar para vocês primeiro. Se inscreva aí. A meta é até meio do ano 5 mil. Depois a gente dobra a meta para chegar a 10 mil no final do ano. Eu quero que você escreva, deixe o like, pode comentar, compartilha com os amigos. Sabe aquele seu amigo que vive com dor de cabeça? Sabe por que ele está com dor de cabeça? Porque ele não assiste o Jeff Podcast. Sabe aquele que está com disbiose, com problema no intestino? Por que ele está com isso? Não assistiu e não se inscreveu no Jeff Podcast. E no podcast de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante, porque tudo mudou, veio muitas coisas novas, redes sociais, Instagram, Facebook, teve o Orkut, né? Acho que só o Rizieri daqui, da época do Orkut, eu ouvi falar, né, Sheilane? É coisa que nunca tive eu ouvi falar. Não entrega a idade, pelo amor de Deus. Então, a gente vai falar sobre o posicionamento do médico nas redes sociais, porque existem regras e existem várias coisas que estão por trás. Ainda só para o último pitch, antes de começar, falar para vocês que tem um QR Code no seu canto esquerdo da tela, que é da Vacinar. Você pode entrar lá, entrar em contato com as pessoas e falar sobre o seu filho, vacinação, o que precisar, eles vão estar à sua disposição. Redes sociais, @Dr. Jefferson Medeiros, no TikTok, no Instagram, e Jeff Podcast no Instagram. Bem, eu vou primeiro para as meninas, né? Lógico. Eu não vou perder meu tempo com o Rizieri. O cara já veio de toda semana, bicho, na rádio, na CBN. Já chega, né? Doutora Sheilane Rodrigues, minha conterrânea. Cá estamos. Ortopedista, professora de ortopedia da Universidade FAMETRE e da Newton Lins. E hoje ela vem como secretária-geral do CRM do Amazonas. Meu amor, seja muito bem-vinda à nossa casa. Obrigada, amigo, pelo convite. Você sabe que é uma satisfação estar aqui com você, uma alegria. Esse negócio de idade a gente deixa pra lá, por gentileza. Não há necessidade. Não precisa. E outra coisa, eu falei ciclista e já triatleta, que o caminho é esse. A gente vai evoluindo pro triatlo. Exato. Só foi problemas técnicos. Ainda não comecei a nada, problemas técnicos. Olha, do lado esquerdo vem o Dr. Rizieri Gomes, cardiologista, founder do Ponto Final, Instagrammer, TikToker e mais o que, Rizieri? O que temos mais nessa lista? Ixi, cara, melhor parar por aí, já tá bom. Já deu canseira. Mas além da que é cardiologista, eu ouvi dizer. De vez em quando eu faço dizer, atendimento, ainda faço a parte de cateterismo. Além disso, às vezes ainda faço umas coisas tal, tipo cateterismo e tal. Umas coisas assim. Não, colunista da CBN Manaus, a gente CBN faz o Manaus. programa junto, cara. Infelizmente, não sei se isso é bom ou se é ruim. Pô, é bem legal. Não perca, toda quinta-feira. Pra casar Toda é um passo, quinta-feira. né? Pra casar. Pra casamento rola aqui até falta ciúme, pouco, rola até ciúme. Pra casamento aqui falta pouco. Terceira vez no programa, eu não sei se eu mando um boleto ou se eu peço uma música, ele pode pedir a música, eu tô nessa indecisão, Põe no os Fantástico. boletos É melhor a música, porque boleto já entra na fila. Já desisti de tentar pagá-los. São muitos. Meninos, o que eu chamei para vocês inicialmente foi na perspectiva do que a gente viu rolar há pouco tempo, sobre médicos que se expuseram na rede social, e não só o cancelamento, porque só o cancelamento, eu acho que das pessoas é tudo bem, mas às vezes tem um agravo de você quebrar muito com aquela a perspectiva que as pessoas têm do médico, da forma de lidar principalmente em rede social, às vezes que as pessoas estão perdendo. E aí, quando eu vi aquilo acontecendo, da pessoa perdendo o emprego, das pessoas perdendo o emprego por causa disso, por causa dessa exposição, eu fiquei preocupado, porque assim, eu e o Rizieri e a doutora Sheilane, eu acompanho as redes sociais, eu acho que a gente tenta sempre fazer tudo direitinho, dentro da normativa, né? Existem regras, queira eu não queira, goste ou não goste, e as regras estão aí, estão escritas e estão para ser faladas. E eu acho que assim, o primeiro ponto, Sheilane, que eu queria que você falasse, que a gente falou sobre os conflitos de gerações. Porque assim,
nós fizemos faculdade muito depois do Rizieri, né? Que o Rizieri é bem mais antigo do que a gente. Sim. Apesar de não parecer. Apesar de não parecer, né? Formou já tem bem uns 30 anos. E aí a gente vivia numa outra situação, onde você tinha, às vezes, piadas internas, às vezes você tinha um humor um humor negro ali dentro das coisas, mas assim, isso era uma coisa que passava, acontecia e ficava entre a gente. Hoje em dia a gente tem um celular que as pessoas estão indo para esse celular e estão postando as coisas no Instagram, principalmente, e você está se expondo. Como é que você chega, até como secretária do CRM, secretária-geral, como é que você vê essas gerações que estão vindo agora, que nasceram com o celular na mão, e como é que elas estão chegando nas redes sociais? Então, amigo, eu acho que até mais do que como secretária, como professora, isso me preocupa, né? Assim, o médico, um bom médico, ele não precisa necessariamente, assim, vou dizer assim de forma até grosseira, né? Ele não precisa necessariamente ser educado com todo mundo, mas ele tem que cumprir uma função, né? Ele tem que realizar o trabalho dele com esmero e ética, independente dele estar de bom humor, né? De estar chovendo ou fazendo sol e dos planetas estarem alinhados. Então, assim, o que acontece, eu acho, é que de algum modo sempre houve mau atendimento. Sim. Só que ele não era veiculado, né? Uhum. Você até falou, antigamente a gente fazia uma piada interna e morria ali, o que já é em algum grau ruim. Sim. Porque a gente trabalha com gente em sofrimento, né? Eu até falei isso por esses dias. Raramente alguém te procura sem estar precisando. Ninguém está fazendo nada em casa, lixando a unha, né? Vou dar uma volta ali no hospital, né? Tô fazendo nada, vou ver como é que tá. Não, né? A pessoa chega porque precisa. E cabe a nós fazer um trabalho de forma ética, né? Clara, concisa, né? Focado no atendimento do paciente bem feito, né? Só que assim, a diferença que a gente vê hoje das gerações, a meu ver, é que elas levam menos a sério, né? A gente até tinha momentos para fazer uma brincadeira, né? Eram raras. Raras, mas assim, tinha momentos. Às vezes você sentia que existia uma brecha ali, você soltava uma piada. Hoje em dia, tudo virou chacota. A aula, se o professor tiver um trejeito, ele está fazendo graça e está postando. Meu professor tem isso aqui, né? Na hora de atender um paciente, se o paciente tiver alguma alteração, estão fazendo piada também, né? Eu até, numa aula, repreendi um aluno uma vez, porque... Lembra, não sei se vocês viram um memezinho da internet, que rolou no Instagram, que era assim, cachorrinho, FDP, né? Tinha um negócio assim. Sim. E aí mostrava o cachorro em várias cenas, assim, fazendo besteiras, né? Derrubando um lixo, comendo um pedaço do sofá, coisas assim. E a gente estava em um procedimento, o paciente tinha sofrido uma amputação traumática por uma mordida de jacaré, que não é engraçado. Sim, lógico. Não tem graça. Mas um aluno, no meio do procedimento, falou assim, professora, a senhora já viu essa piada do cachorrinho, nananã? Não entendi o contexto, mas eu disse, não. Ele falou, pois é, eu tô vendo isso aqui, me lembrou... eu pensei assim, jacarezinho... Automaticamente isso me preocupou. Sim. Porque em nenhum momento eu consegui raciocinar esse tipo de piada. Eu só pensei assim, não, deixa eu ver como é que eu vou fazer para esse procedimento ser bem feito, para não gerar complicações, infecção, vou acolher esse paciente, o paciente está amputado, perdeu o pé. Eu tenho que explicar para ele como é que vai ser a partir de agora, a possibilidade de protetização, como é que ele vai andar depois disso. E nenhum mínimo segundo eu raciocinei sobre fazer uma piada sobre isso. Então, um menino que beira as formaturas aos 20 e poucos anos, que consegue achar graça dentro dessa situação... Vamos lá, vamos corrigir, não é mais menino, né? Já era para ser um homem, né? Então, isso é preocupante. Preocupante. Você falou uma coisa interessante, que é o estereótipo também das profissões, né? Porque a gente vê várias profissões entrando também nas redes sociais e, às vezes, até mais jovens até do que os nossos próprios alunos, porque a nossa faculdade são 6 anos de faculdade. Sim. Como é que você vê essa chegada das profissões, porque a gente está falando especificamente da medicina, mas as outras estão entrando, e o contexto diferente que a gente vai esperar do posicionamento e do estereótipo de cada uma? É porque assim, Jefferson, na maioria das vezes você vê o que viraliza na internet. Meme facilmente viraliza uma chacota. A chacota feita por um canal que bomba no TikTok, em outras plataformas, por exemplo, como o Contador Revoltado. Você vê um monte de stand-up comedies falando sobre profissões médicas. Quem não estuda é isso, o cara que dorme muito é isso, ou quer esconder uma nota de R$100 de um tal especialidade, coloca dentro de um livro. Tá tudo bem, o povo gosta da risada.
Só que a gente precisa entender que isso é uma coisa. Quando se trata de uma pessoa em sofrimento e você colocar uma alusão, quem que está gritando dentro do hospital? Alguém que está com dor, que está com sofrimento, no mínimo está mega ansiosa por conta de uma situação. Então isso rola identificação, empatia, deveria pelo menos. Você deveria entender que essa pessoa poderia ser teu parente, teu pai, teu filho. No caso dessas duas médicas, no caso, são novas, jovens, mas um dia elas vão ter filho. E pode acontecer com o filho dela. Imagina se o médico que fosse atendê-la pensasse desse jeito, como que ela estaria. É uma boa e velha palavrinha que bomba e já nem é tão nova assim, que é a empatia. Você se colocar no lugar do outro. Então, o que a gente precisa definir? A internet tem uma série de coisas, mas nem tudo cabe para todas as profissões. Né? Então, eu tenho memes de contador, memes de advogado, eu tenho os comediantes que ganham dinheiro com isso, e está tudo bem, mas talvez isso não sirva para você. A tua profissão não caiba a isso. E você precisa ter clareza, precisa ter maturidade, entender que a rede social ela não é uma coisa condenável, é uma ferramenta útil demais. Você pode ter um perfil utilitário, eu pratico utilidade pública no meu perfil. Vou lá e faço informação para ajudar pessoas, mesmo que elas não sejam os meus pacientes. E não tem lá marque uma consulta comigo. Não, não é vender, é informar, é entregar. É um perfil altamente utilitário. E isso pode ser útil para tanta gente que, de repente, você pode ser lembrado na hora que a pessoa precisar de alguém. Então, o problema é que essa falta de maturidade, essa falta de percepção, essa falta de entendimento da própria profissão, e isso é um assunto até para a gente discutir, mas faz com que as pessoas caiam no erro. O grande problema é que você vem por uma formação de primário, ginásio, colégio para passar de ano e prestar uma prova. Você entra na faculdade, você esquece que você está se formando para a vida. Você continua estudando para passar na prova. Esquece que você está estudando para ser um profissional. Não importa a nota que você tira, o anel simbólico, que adianta você tirar 10 em tudo e ser uma bolha de um profissional que não sabe lidar com o ser humano, que é isso que você vai fazer. Exceto algumas especialidades que você não lida com as pessoas, 95% das especialidades você vai lidar com a gente, quer você goste ou não. E se você não gosta, você escolheu a profissão errada. Sheilane, você falou uma palavrinha que era empatia, né, cara? Eu acho que a empatia é a grande palavra aonde, principalmente para mim, que trabalho com oncologia, que assim, se você não houver empatia, esquece. Desiste. Sai da especialidade porque é o que você vai ter todo dia. Como é que você trabalha até sendo professora? Eu sei que por eu ser professor também, eu sei que é difícil porque muitas das vezes existem muitas coisas que já vêm de casa, né? Na realidade, a gente pega... Eu sempre falo para os meus pacientes, às vezes, o tal doutor é grosso, alguma coisa assim. Eu falo assim, olha, não existe matéria de bons modos dentro da universidade. A gente ela vai aprender a ser médico, não a bons modos. Isso aí veio já de família, de berço. Mas como é que você vê e se realmente está existindo, se você acha que está faltando mais empatia nessa nova geração, na turma que está vindo agora mais nova? Falta. É impressionante. 2 motivos eu acho que causa isso, né? O primeiro é a falta de bom senso completo. Porque algo aconteceu no meio do caminho que os meninos estão com muita dificuldade de ter bom senso com as coisas. Porque, veja, no caso em tela, né, que você acabou de falar, ok, as meninas até... entre aspas, eu não faria, né? Mas assim, elas até poderiam ter feito essa brincadeira, essa chacota, seja lá o que for. Mas você publicar é de uma falta de bom senso, né? Que beira doidice. É surreal, é um negócio inimaginável. Tá? É loucura mesmo, né? Não dá. Né? E segundo, empatia, como você falou, é uma coisa que você não aprende na universidade. Mas eu, em particular, em todas as turmas de alunos que passam por mim, eu ensino. Olha, você vai examinar teu paciente, você olha ele no olho, chama ele pelo nome, pega no teu paciente, examina, mas explica para ele o que você está fazendo. Não importa se é médico, se é dentista, não interessa. Todo paciente passe do pressuposto que ele é leigo. Ele até pode ser médico, mas talvez ele não seja da sua mesma área e não sabe o que você está fazendo. Então, você tem que explicar tudo o que você está fazendo, pega no teu paciente, explica o que você está fazendo, qual é o teu raciocínio diagnóstico, aonde você quer chegar com aquilo. Né? Trata o paciente com respeito como você gostaria de ser tratado. Né? Quer dizer, é estranho a gente ter que falar o óbvio, né, para ensinar o médico a ser gente.
Né? Não é só saber a parte técnica, mas assim, eu tenho que falar, porque o que a gente vê, às vezes, é isso. Às vezes, na residência, eu falo, ó, tá aqui esse tornozelo aqui, vamos reduzir, tá, professor? Aí o menino bota a cadeira, já vai pegando no pé do paciente e disse, ei, raciocina aí, irmão. Tu te apresentou para esse paciente? Tu falou teu nome? Tu falou que tu era ortopedista? Tu disse o que tu vai fazendo? Como é que você chega, arrasta um banco, senta no pé do paciente? Que isso, o paciente tá nervoso, ele tá com dor, ele tá apreensivo, ele quer saber o que vai acontecer. Né? Então, é o passo a passo básico. Chegou aí, tudo bem? Meu nome é fulano, eu estou fazendo ortopedia, eu sou residente de ortopedia. Até se apresente como ortopedista, às vezes, para facilitar ali o entendimento, né? Não é correto, mas para facilitar ali no momento você pode falar, eu estou fazendo tal especialidade, vou sentar aqui no seu pé, no exemplo, vou fazer isso, eu vou fazer essa massagem, senhora respire fundo, como é seu nome? Dona Maria. Dona Maria, respire fundo, se a senhora me ajudar, eu lhe ajudo. Vai criando um clima de relação médico-paciente que facilita o procedimento. Porque depois chega lá no conselho para mim, você sabe, muitos dos processos que a gente recebe, atendimento mal feito. Não erra o médico. O paciente se sentiu desassistido porque não foi informado. Porque o colega não explicou o que queria fazer, o que era aquela doença, ou por que ele deu aquela receita. Coisas básicas, meu Deus. É o mínimo, né? E veja, a gente trabalha com pessoas. Se naquele momento do atendimento eu não sou só um ser humano atendendo outro ser humano, o que é que eu estou fazendo ali? Nada. Melhor é isso, né? Eu levo para a minha vida uma coisa que a minha avó falava. Ela dizia assim, minha filha, a vida é um ato de serviço. Quem não vive para servir, não serve para viver. Rizzi, tu falou uma coisa, cara, e assim, eu vejo que eu e você, a gente começou, já faz tempo que a gente está nas mídias sociais. Eu tenho um ponto de vista, mas eu queria saber o seu. Quando a gente vai usar a rede social como ferramenta de trabalho, tá? E eu aprendi muito com você durante esses anos. O que o paciente realmente quer de você ali dentro? Ele quer a tua vida? Então, eu penso o seguinte, sabe? Conheço muita gente boa que ninguém conhece, mas eu conheço. Então, hoje, com a possibilidade de um marketing muito mais barato do que há 20 anos atrás, você tem a possibilidade de, além de ser bom, parecer ser bom. O grande problema é que tem muita gente que parece ser bom. E não é bom. Entende? Então, esse é o grande problema. Mas daí tem o senso crítico do cliente/paciente em ter o discernimento de buscar mais informação, fazer a pesquisa do boca a boca. Então, na rede social não é diferente. O teu consultório é o teu foco de maior conteúdo. Todas as perguntas que você responde no teu consultório, você pode responder para o teu Instagram. Porque basta você colocar um tripé, a tua câmera de celular e gravar. Porque você não fala para 20 mil pessoas, você fala para uma pessoa. Porque você não está conversando no plural, você está conversando no singular. A singularidade faz a diferença. Então fala para alguém que está te ouvindo, não para uma plateia que está te ouvindo. Porque isso o Instagram possibilitou, de você levar o teu consultório para mais pessoas. Então, a ideia de você ser um utilitário no quesito de ajudar pessoas, eu trabalho no fim da linha da cardiologia. Minha especialidade é para tratar. Você fez tudo de errado, você vai cair na minha mão. Porque você vai infartar, eu vou estar lá no cateterismo te esperando. Eu vou estar lá do seu lado no pior momento que você vai ter. Se você for ver minha rede social, eu falo de tudo para que você não caia na minha mão. Eu falo, cara, come direito, pratica atividade física, perca peso, controle a pressão arterial, durma. Eu falo para você como cuidar da tua saúde, que eu não cuido da tua saúde, eu cuido da tua doença. Quem cuida da tua saúde é você. Então, a prevenção é o melhor remédio. Só que eu falo isso todos os dias para você. Qual que é a chance de você fazer? Porque você não sabe nem o que é saúde, não é a tua prioridade. Você vai lembrar da saúde a hora que a doença chega. Então, quando a doença chegar, fatalmente você vai acabar me procurando. Ou vai procurar algum colega meu. E tá tudo bem, cara, porque o mercado é imenso. E, infelizmente, as pessoas estão se atentando agora sobre o que é cuidar da saúde. Mais antes tarde do que nunca. Você tem que pensar que você não se cuida para o verão, você se cuida para a velhice. O verão, para você ter muitas estações do ano, você tem que cuidar do teu corpo. Quando você tiver daqui 30, 40 anos, vamos falar da média do Instagram ali, você tem pessoas ali entre 15 e 45 anos, é a maior audiência. Então, você que está lá no extremo, nos 45, daqui 20 anos você vai ter
65 anos. Não, o YouTube tem mais gente. Então, você que está assistindo hoje, eu vi há 2 anos atrás um senhor de 73, 74, terminou São Silvestre. As pessoas, quando que você começou a correr? Ele começou a correr aos 68, pô. E você está achando que você é tarde. É tarde para você começar? Tarde é não fazer nada, cara. Meu professor sempre falava, atrasado é aquele que não vem. Então, venha. Porque o pouco que você aprende, você cresce e aplica. Então, a diferença entre ser um aprendedor ou você aplicar aquilo que você aprende. Sheilane, tem uma coisa interessante, porque assim, eu fiz a pergunta pro Rizério, porque eu lembro muito bem que nós, quando começamos as redes sociais, tudo era muito novo. Então, assim, você não sabia qual era o sentido, para onde você tinha que ir. E, assim, não existia um marketing, não existia um ramo específico para o médico. Então, se você pega o marketing geral, tudo pode, tá? Tudo pode. E aí a gente via muito fotos de antes e depois, você via... quando você vai entender o que é marketing, prova social, quer tirar foto com o paciente, existem várias variáveis que o marketing em geral ele vai ter. Mas existe o código de ética médica, que ela rege. Se está certo ou se não está certo, se tem que se renovar, porque assim, até as leis mesmo, se a gente for pensar, as leis cíveis, eles ainda não regem tudo que está acontecendo nessa demanda, porque é muito rápido, tudo é muito rápido. Sim. Mas assim, durante vários anos, hoje em dia eu consigo enxergar uma coisa, que assim, o paciente não está ali para ver meus filhos, minha família, o que eu como, você está entendendo? Tinha uma época, né, que todo mundo postava comida, foto do prato. Cara, pensa uma coisa horrível, mas teve esse momento. Mas o que eu chego, eu e o Rizzieri, hoje em dia é o seguinte, o paciente ele quer ver conteúdo, ele quer entender sobre aquilo que ele está sofrendo, ou o que é mais importante, às vezes eu uso para os pacientes o que o Rizzieri falava assim, cara, eu não quero tomar remédio, eu falo assim, eu também não queria passar. Mas assim, você fez tudo tão errado que vai precisar. que vai precisar. E eu vi uma vez uma discussão que era assim, o mercado de medicamento, né? Então assim, as pessoas botando a culpa no mercado de medicamento. Eu falei assim, cara, deixa eu falar uma coisa, se você comer bem, se você fizer exercício e dormir bem, você não vai tomar remédio para pressão. Esse mercado não vai te pegar. Nem o remédio da diabetes, né? Nem remédio para obesidade. Então assim, as pessoas não entenderam que existe essa responsabilidade, autorresponsabilidade. Sim. Mas que quando a gente começou, tudo era muito novo, todo mundo fazia um pouco de tudo e a gente conseguiu refinar. Se você for olhar no Instagram pessoal ou no profissional meu e dele, do Rizzieri, você vai ver a gente informando. E até uma coisa, se for pensar, as pessoas que entram no Instagram, elas não entram para pegar informação, o Instagram é entretenimento. Por sinal, existem médicos que estão falando ali que, cara, você quer entreter, mas assim, eu vou te dar um algo a mais. Você vem buscar uma coisa, eu vou te dar algo que você não sabia que você poderia obter. Um dos maiores TikTokers tem 2.200.000 visualizações. Qual é o assunto que você viralizou, cara? Pressão alta e pressão baixa. Olha, não dançou? Não. Nem de LED. Não, até porque ia flopar, nada. Como diria o outro, né? Iria flopar. Não, deu ruim. Não acredito, não é uma fantasia. Não, ia ficar parecendo. No máximo ia ser um bonecão de Olinda, né? Pô, não tem jeito. Como é que você viu também nessa parte essa modificação? Porque assim, eu imagino que todo mundo começou muito sem saber e depois começou meio que caiu a ficha. Você até como médica, também hoje em dia atuando como CRM, como é que você vê essa modificação e esse caminho que está sendo tomado? Pergunta boa, Jeff. Assim, eu acho que o trabalho do médico ele precisa ser pago como qualquer outro trabalho. Uhum. E o marketing hoje é a lista amarela de anos atrás, né? Sim. Então, Sim. Quem não é visto não é lembrado. A gente precisa. Então, nada contra, nem o CRM tem nada contra, né? Que o médico publique, que ele veicule informação de qualidade, fidedigna, sem sensacionalismo, sem inventar, né, conversa fiada, tratamento mirabolante sobre coisas que não tem, né? Não tem embasamento científico. Embasamento científico, né? Nada contra isso, nem o CRM, nem eu, particularmente, tenho nada contra. Acho que a gente tem mesmo que ajudar. Essa é a nossa forma hoje, né, também de atrair o paciente para o nosso atendimento. E está tudo certo, né?
acho que como rede social, já diz o nome, rede social, né? O paciente não quer só saber de conteúdo, ele quer saber da tua vida também, porque pessoas se conectam com pessoas. Então Sim. bota uma coisinha ali, né? Para ver que você é gente, que você é um ser humano razoável, né? Que você tem família, que você tem sentimento, que você viaja, que você se diverte. Tá tudo certo também. Nada contra post de comida. Sim. Nada contra. Né? Se quiser Já botar eu também, vou fazer um né? comentário do que me fez repensar Então, assim, nessa parte. Eu acho que tá tudo certo. Agora, a gente precisa ter muito cuidado com duas coisas, né? Na hora de publicar. O sensacionalismo, né? Porque quando a gente pega um conteúdo médico e publica de uma forma que chama interesse e às vezes viraliza por causa disso, a gente está dando uma esperança, né, para o paciente, um tratamento mirabolante para alguma coisa que as pessoas normalmente querem resultado muito rápido. Né? Porque, por exemplo, você vai falar de emagrecimento. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Se você falar para o paciente que ele toma um soro e emagrece 10 quilos em uma semana, isso vai viralizar, porque todo mundo quer uma coisa rápida. Quer um resultado para ontem, um tratamento que resolva para amanhã. Né? Eu, por exemplo, pego o paciente no pronto-socorro tratando fratura. Todo paciente, quase 100%, pergunta: tem alguma coisa que eu tomo que é para colar mais rápido? O osso tem não, Cristão. É paciência mesmo e gesso. Não tem o que fazer, entendeu? Não dá para acelerar um processo que é fisiológico. Tu entende? Então, muitas vezes os colegas, por tentar aumentar, né, o movimento, fazem, né, divulgam, né, tratamentos que não têm necessariamente, né, nenhum embasamento científico. Outro problema é a mercantilização da medicina, que não tem nada a ver com sensacionalismo. Sim. Né? Isso é que está lá no nosso código de ética, que a gente não deve fazer, nunca pôde. A rede social só aumentou isso aí. Né? Sim. Que é você indicar procedimentos exageradamente para lucrar mais, somente para a oferição do lucro. Isso não tem sentido você fazer isso, mas os colegas fazem. Né? Então, pega uma onda aí de soro da imunidade. É um soro, soros da imunidade, coisas de beleza. Né? Agora, nessas eras de harmonização facial, né, hoje está melhorando. Mas no começo, todo mundo que você vê estava com a cara quadrada. Era impressionante. Parece que só tinha um tipo de harmonização Eles facial. chamavam de demonização facial, na pois realidade. Pois todas né? as pessoas saíam com a cara mais ou menos do mesmo jeito. Né? Ou seja, chegava no teu consultório e você não individualizava o atendimento. Jesus da glória. É o mínimo que você pode fazer. Então, se você indica qualquer procedimento para todo mundo que senta na tua frente, mesmo que não tenha indicação, é mercantilização. Sim. Então, é isso que o CRM, obviamente, não concorda. Né? Ou então, por exemplo, né, você falou, quando começou o marketing, ninguém sabia o que fazer direito. E isso é verdade. Porque se você contrata uma empresa de marketing para te dar as técnicas de como você vai fazer para chamar mais paciente, ela vai pensar do ponto de vista do marketing, mas não do ponto de vista da resolução do CFM. E aí tinha colegas, por exemplo, né, que prometiam resultados. Eu não posso prometer resultado, porque cada paciente tem a sua fisiologia, o seu jeito. Cada vez que eu vou fazer um procedimento, a técnica pode até ser a mesma, mas a anatomia é outra. Então, pode ser que dê problema? Pode. Qualquer procedimento está atrelado a complicações que podem ou não acontecer. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo do pessoal da dermato, que esses são os que sofrem mais com marketing, coitados. Porque eles precisam postar antes e depois. Sim. É assim que eles conseguem angariar paciente, porque o paciente tem a dúvida de saber como é que vai ficar. Agora, eu posso prometer para o paciente que vai ficar daquele jeito, daquele antes e depois que eu postei? Não posso. Mas é uma coisa que eu até já vou passar até, Rizério, eu queria ver sua opinião sobre isso. Mas minha visão, tá? Vou te passar bem. Como o médico vai competir? Vamos falar sobre harmonização. Que existe outras profissões que estão entrando e que na dele pode tudo. Esse é o grande contexto do seguinte: existem outras profissões que estão entrando principalmente a parte estética, assim, ninguém quer fazer um preparo de cólon ou resolver um problema de um intestino preso, mas estética que financeiramente dá dinheiro. E aí você vê algo que a gente vai chamar de abusivo, mas que nos conselhos dessas outras profissões, ou até o que a gente está vendo muito é cursinho de final de semana para pessoa. Eu já tem coisas que eu ouvi de pessoas que ficavam assistindo, que era dono de uma empresa de estética, alguma coisa assim, que a dona não era da área de saúde, ficava assistindo no final de semana uns cursinhos que estavam online e começava a fazer. Você está entendendo? Então, assim, eu vejo
pelo lado do pessoal da estética falando assim, cara, como competir se a gente tem... As armas são diferentes, a gente é blindado até aqui e as pessoas estão... E aí vai, quando a gente vai falar sobre marketing de massa, aquele cara que é bom, que faz tudo direitinho, cara, o pessoal nem vai saber, porque ele vai saber quem tá ali jogando dinheiro e fazendo marketing. Como é que você vê essa possibilidade? Porque acaba sendo desleal. Sim. O que cada um pode fazer. Olha, eu sou a favor que o colega trabalhe. Jamais em sua vida você me conhece, mesmo que você não me conhecesse, eu como profissional, em momento nenhum eu sou um cavalo do apocalipse, né? Vou correndo atrás dos colegas, olha aí, esse aqui publicou isso aqui. Vamos denunciar. Deus me livre. Né? Se o colega trabalha direitinho, faz tudo na risca, tem como comprovar a sua especialidade, se capacita para isso, que ele faça, que ele publique, que ele ganhe o dinheirinho dele, tá tudo certo. Agora, é óbvio que a gente vive uma situação de mercado muito difícil, né? Porque muitas outras profissões hoje estão liberadas, entre aspas, para fazer procedimentos estéticos. Só que o que diferencia essas outras profissões da nossa é que o profissional habilitado para uma harmonização facial, no caso do dermatologista ou um cirurgião plástico, esse, comprovando sua habilitação, sabe resolver as complicações. O colega que não tem isso, o esteticista, biomédico, sei lá o quê, né? E até dentistas, né? Que até têm, às vezes, boa mão para os procedimentos, fazem bem, muitas vezes não tem a capacitação para resolver as complicações e cai para o médico. Sim. Esse é o problema. Eu não tenho nada contra, não faço reserva de mercado, que outras profissões tenham acesso a esse tipo de procedimento. Pode fazer, à vontade. Mas a gente também, na nossa área, precisa comprovar capacitação para qualquer tipo de procedimento que a gente quiser fazer. Então, que as outras áreas também resolvam seus BOs. Porque a partir do momento que chegar uma complicação para os colegas dermato e cirurgião plástico, o colega falar assim, isso aí foi do dentista? Volte lá com ele, não resolvo não. E o cara começar a falar assim, mas eu não sei resolver essa complicação. E o CRO e os outros conselhos começarem a punir essas pessoas, aí o negócio começa a andar. Rizzi, como é que você vê essa situação, cara? Que é tudo para assim, a gente está falando na realidade, a gente não, assim, não é julgamento nenhum, e tanto o que eu estou expondo aqui, na realidade assim, tá tudo muito novo, tá uma briga que é imensa e tá todo mundo sem entender ainda como é que vai ficar, até a que momento vai assentar as coisas. Cara, é muito controverso, né? Às vezes a própria rede social, ela te proíbe de fazer certas coisas. Por exemplo, a palavra emagrecimento, se você quiser impulsionar, o Instagram não deixa. Você não consegue impulsionar algumas palavras no Google Ads, que é bloqueado. Perda de peso, emagrecimento, é proibido você fazer tráfego pago para essas palavras. Então, assim, isso é um fato. A gente começa a ver colegas vendendo pacotes de medicamento dentro do consultório, que é proibido. Mas tem vários colegas fazendo isso, é proibido. Você não pode vender medicamento, injetáveis, aplicáveis dentro do teu consultório, porque você requer uma certificação municipal, da Devisa. Para você poder fazer isso, você enquadra num outro segmento. Mas só que o CRM, como ela disse, não tem um órgão, não tem uma função fiscalizadora. Ela se movimenta por demanda, precisa ver. E se eu vou denunciar é uma coisa, se um cliente, um paciente vai denunciar, tem um outro peso. Então, assim, eu trabalho, minha vida inteira eu trabalhei, o que eu sei fazer é trabalhar. O que eu penso? Medicina é uma profissão como qualquer outra. Todas as profissões do mundo podem fazer propaganda. Agora, falar de medicina não pode fazer uma propaganda. Tipo, você vai para os Estados Unidos e você vê propaganda do Crestor, que é um remédio para colesterol. Ele fala lá da função do benefício do Crestor, mas pesquise o teu médico. No Brasil é proibido, mas cerveja pode fazer propaganda. Comida cheia de gordura trans pode fazer propaganda. Cigarro, até pouco tempo atrás, free, questão de bom senso. Venha para o mundo de Marlboro. Quem que não lembra, né? E agora os eletrônicos. Os eletrônicos voltando, mesmo com toda a proibição aí e tal. Enfim, cara, a gente vive num tema muito tênue. Por quê? Porque a Chilane é uma grata surpresa dentro de um órgão altamente conservador, com pessoas de cabeça altamente conservadoras, e que a gente está pagando o preço por conta desta mentalidade conservadora, da falta de evolução para o mercado. Então, quando você vai postar o antes e o depois, você não pode, mas o dentista pode, o esteticista faz. Pessoas
influencers que trabalham com massagem redutora, mostram resultados milagrosos. Mirabolantes que você fala. Até a gente como médico fala assim, eu acho que eu vou lá para ver. Quase fazendo. Deixa eu só pegar o gancho no teu comentário para defender o nosso peixe, né? Na última reunião que a gente teve dos CRMs no ano passado, já foi apresentada uma nova resolução para divulgação do médico. Sim, e legal. Nessa nova resolução, que ainda não foi publicada, mas vai rolar, a gente tem uma reunião nova agora em março. Provavelmente a gente já vai decidir quando isso vai ser liberado e passar a valer. Tem muita coisa que mudou em relação à divulgação de publicidade médica. Que mudou para melhor, assim, no sentido de você poder ter autorização cabal para poder postar determinados tipos de coisa. Porque imagina assim, você é um cirurgião plástico que não pode mostrar resultado, então como é que você vai... A loucura. Tipo, mostrar a tua capacitação técnica. Mas se esteticista fez... Você tem uma ideia, por exemplo, a nossa atual resolução, você chega num jornal, por exemplo, para ser entrevistado. Você tem que se apresentar, falar, eu sou fulano, né? Sou médico de tal coisa, tal. Mas se você quiser deixar seu Instagram lá, pode não. Tá fazendo publicidade. Mas se você não deixar meu Instagram, eu vou deixar o quê, homem? Nos dias de hoje, eu tenho que dizer, me segue lá, criatura, doutora Shirlane. A gente não tem nem mais hoje cartão. Ninguém tem cartão de visita, não é? Outro dia me pediram cartão de visita e falou assim, cara, eu não tenho faz tempo. Porque assim, quando eu preciso encaminhar o Rizieri, eu falo assim, olha, segue aqui o Instagram dele, ó, Dr. Rizieri Gomes, beleza. Cara, acabou. A pessoa vai lá, já vai ver quem é o Rizieri, já vai entender sobre o que ele fala e vai chegar numa definição de uma coisa que eu achei interessante, que é o seguinte... Como é que as pessoas procuram as coisas? Se a gente precisa procurar voo, passagem, a gente existem sites que você vai procurar vários tipos de passagem e preço. Se você quer ver hotel, você vai ter local onde você vai ver hotel. Se você quiser restaurante, tem local que vai te dar restaurante. O paciente, ele procura a gente assim. Igual. Entende? É o que você está falando. Ainda bem que a gente vai ter mudança, porque é o seguinte... Qual a diferença? E nós mesmos, a gente está falando como médico, a gente está falando da nossa profissão. Mas a gente, com o nosso celular, quando a gente viaja, a gente procura hotel, restaurante, tudo no celular. E você quer saber o preço. O preço. Coisa que a gente hoje não pode divulgar. Não pode divulgar. Se um paciente, por exemplo, me procura pela internet, eu tenho que dizer até que o telefone da minha secretária, quer dizer, eu atraso a captação desse cliente. Porque o paciente é um cliente. Lógico, quer não é verdade? É essa mudança de paradigma. Então, assim, é claro que eu não posso dar valores para qualquer coisa, não é? Porque eu preciso primeiro examinar o paciente, saber o que eu vou precisar fazer. Por exemplo, para procedimentos fica mais difícil, né? Que eu tenho que avaliar. E o paciente fica chateado por exatamente o que a gente fala assim, cara, existe um câncer de tireoide que eu vou operar, vai ser 1 hora de cirurgia, vai ser tranquilo. Mas existe tireoide que eu vou operar, vai demorar 2 horas, que o pós-operatório vai ser difícil. Exato. Você está entendendo? Que e o câncer está avançado. A técnica cirúrgica vai mudar. Sim. Ou você vai precisar várias de um variáveis, cirurgião né? auxiliar, de 2, de 3, não sei. Entendeu? Sim, então, tudo muda o contexto financeiro. Mas tem coisas, por exemplo, a tua consulta muda o preço? Não. Não muda. A tua consulta muda? Faz diferença se é baixo, se é alto, se é mais... Por que você não pode divulgar? Tu entende? Então, são essas questões que a gente foi levantando e, graças a Deus, vem gente nova em todos os CRMs, isso é muito bom. E a gente foi levantando esses questionamentos ao longo dos anos, principalmente depois da pandemia, né? Por que não divulgar? Né? O preço de tudo não dá. Mas a consulta, que não muda? Também não pode dizer. O gerente enlouqueceu. Essa semana a consulta é carnaval. Aproveite o carnaval. Também não pode. Pague uma e leve duas. Pague uma e leve duas. Também não pode fazer venda casada, né? Chega aqui, pagar a consulta e ganha a cirurgia. Aí complica, não dá. Mas para isso, inclusive, a gente tem uma comissão, né, que ajuda, né, a orientar os colegas em relação a isso. Porque às vezes o colega não sabe, né? Qualquer coisa manda um e-mail lá pro CRM e a gente ajuda. Tempo desse a gente recebeu um e-mail de um colega cirurgião que queria saber se ele podia fazer uma promoção de venda casada de cirurgia de vesícula. Venha, não paga a consulta, X pela cirurgia. Tipo assim, mutirão de cirurgia de vesícula. Falei, não, aí você me complica, né, irmão? Aí você me arrebenta. Vamos tirar essa vesícula antes que crie pedra. Como é que você quer fazer um mutirão de vesícula, Cristão? Não faça isso. Então, assim, mas às vezes acontece, né? Como colegas que fazem assim, essa semana é a semana do Botox. Tá mais barato. Botox Day. Meninos, olha só, vamos chamar ali o nosso merchandising. Eu queria agradecer muito o patrocínio da Vacinar, que está cuidando de Manaus, está cuidando de você também. Existe uma lei municipal, não sei se vocês sabem, mas a 584 de 2021
aonde rege? Que quando você vai fazer o cadastramento, você vai matricular o seu filho, você tem que estar com todas as vacinas em dias ou em, no máximo, 60 dias, colocar ela tudo ok. O pensamento, lógico, depois da pandemia a gente viu que teve uma dificuldade, todo mundo, eu também, eu acredito que o Gisele também. Cara, a gente ia vacinar o menino, cara, tava meio gripado, acabou. É Covid, não é Covid, para tudo, espera 15 dias, espera um mês, e daqui a pouco você esqueceu. Então, isso daí fazia com que a gente demorasse. Nesse QR Code aqui no canto superior esquerdo, você pode bater o QR Code, daí você tira a foto do cartãozinho. Tu sabe onde é que tá o cartão dos teus filhos, cara? Sabe? Eu não sei, não. Minha esposa que manda nessas coisas lá em casa. Então, tira a foto, manda para eles vão dizer o que está faltando, o que precisa colocar em dia. E às vezes até organiza. Às vezes são tantas vacinas, né, que precisa colocar em dia. Então, a Vacinar está cuidando de Manaus, cuidando dos seus filhos e da sua família também. Porque vai ter vacina para idoso, vai ter vacina várias para a gente também de chegar à idade. O idoso também precisa de vacina. Vamos providenciar esse cartão. Tá vendo? Esse cartão de estacionamento. Então, não deixe de vacinar Preferencial já. E a Vacinar está cuidando de Manaus, cuida de você. E também tem, se você precisar, ela vai em casa. Então, o paciente idoso, você, tua esposa, quando precisar te vacinar, ela pode ligar. Pede para o pessoal vacinar. Vai na sua casa, vacina o Dr. Rizieri, sem problema. Meninos, eu lembrei de um assunto, Chilene, que você estava falando, que logo que começou no Instagram, eu lembro que eu passei assim, eu acho que uns 2 ou 3 finais de semana que eu saía alguma coisa, aquela história de tirei uma foto tomando vinho, na segunda também, na terceira também. E aí eu me toquei, alguém veio no meu Instagram, no direct, amigos, falando assim, doutor, olha só, eu vou ter uma festa assim assado e eu estou precisando de comprar um vinho bom. Qual é a uva que o senhor coloca? O que é que o senhor acha? Indica. E aí foi o momento que eu parei para pensar assim, falei assim, cara, eu sou médico, eu não sou enólogo. Então assim, olha o poder que a mídia social tem. Nem enólatra, né? Nem enólatra. Então assim, olha o poder que a rede social tem. Tem. E aí foi a primeira vez que eu parei tudo e falei assim, cara, olha a responsabilidade que eu tenho. Tu imagina se eu fosse daquele médico cachaceiro de estar caindo no chão e cachaça e forró e pagode, você tá entendendo? Alguém ia pedir uma indicação de um piseiro, fique Você tranquilo. Não ia passar disso. Mas entendem que a posição nossa e a postura requer isso. E só um gancho ainda para eu não perder, não sei se vocês sabem, mas dentro da nossa sociedade de cirurgia de cabeça e pescoço, a gente começou principalmente por harmonização facial. Eu já tive pacientes que vieram comigo exatamente quando você vai fazer com outro especialista, que na hora que tem uma complicação, eles não vão resolver. Então, acaba caindo junto com a gente. E uma vez eu vi o pessoal da cirurgia plástica falando que, assim, meio que estava se tornando uma especialidade pessoas que faziam cirurgias de complicações de outros profissionais. Falou assim, cara, isso acabou virando um mercado, porque assim, tem tanta gente fazendo, e aí a gente vai, quando você falou assim, a estética, quando a gente vai falar sobre harmonização facial, o meu rosto é diferente dele. Bem diferente. Bem diferente, graças a Deus. Graças a Deus também é diferente. Ao seu. Então, assim, o nariz, às vezes você acha seu nariz feio, mas, cara, ele harmoniza com o que tá com o seu rosto. Se você botar um nariz fininho, cara, você tira a harmonização. Então, assim, a bochecha mais... Eu já ia falar assim, você já sou feio como um todo. Mas é exatamente por isso que todo tratamento e harmonização facial não é diferente, precisa ser individualizado. Eu não posso botar o mesmo tipo de nariz, com o mesmo tipo de queixo, com o mesmo tipo de boca, com o mesmo tipo de mandíbula, com o mesmo tipo de zigomático para todo mundo, né? Porque cada pessoa tem sua estrutura óssea, às vezes deseja passar uma proposta diferente, né? Então, eu sou a favor do minimalismo em quase tudo, né? Se você puder interferir o mínimo possível, tudo certo. Melhor, né? Mas você falou uma coisa interessante sobre esse negócio de postar vinho e a pessoa vir te pedir uma dica. Eu acho que, em algum grau, isso aí é legal, porque cria um senso de pertencimento. Entendi. Entende? Então, assim, eu, por exemplo, eu posto a minha rotina de atividade física, além do trabalho, além das aulas, meditação. Né? Exatamente. Então, já assim, tô até falando do seu tapete. E muita gente, no final, né, fala que só de acompanhar eu já tô cansada. Mas, assim, várias pessoas já vieram me falar isso. Doutora, quando a senhora posta aquele tapete 5 horas da manhã, eu já penso assim, poxa, eu devia fazer igual. Legal. Você incentiva outras pessoas a fazer, né?
Teve gente que falou pra mim assim, eu fazia, mas eu parei de fazer. Mas quando eu vi a senhora fazer, eu falei, cara, eu preciso voltar. Como aquilo era bom pra mim? Né? Por que eu parei? E volta. Então, assim, dar o teu exemplo, postar uma coisa que também te interessa e te agrega, né? Não falando necessariamente de umas taças de vinho, mas Sim. alguma coisa que você faz, cria um senso de pertencimento com as pessoas que te seguem. Elas vão fazer também, de alguma forma. O Rizera é o cara que corre todo dia. Todo dia. Aí no dia 1º de janeiro ele postou. Correndo. Não, eu juro pra você que eu falei assim. Corre, não, né? eu falei Porque o seguinte. Se ele corresse pedaço, nadar, tava mais ocupado. Não, mas o meu pensamento é o seguinte: não pode. Isso aí ele gravou ontem, deixou Ele do dia tava 31, jogando. tá jogando. Aí eu ligo pra ele, cara, acabei de correr. Eu falei assim, bicho, não acredito, velho. E isso é uma rotina que é interessante, né, Rizeri? Sim. Quando você coloca o seu esporte e a maneira assim. O Euler fala muito isso, assim, faça o que eu faço porque eu faço o que eu falo. Exato. Não é isso? É mindset, acho que assim, a gente tem uma habilidade de destruir o corpo, mas não tem a mesma cuidado para tentar cuidar dele, né? Então, a gente estava falando há pouco e eu penso, você falou sobre identidade. Eu mudei um pouco a minha linha de produção no Instagram para parar de falar de doença e falar um pouco mais de saúde. Tentar orientar as pessoas como o autocuidado pode tirar ela da situação que ela está, na maioria das vezes. E qual que é o desafio, Jefferson? Quando você está começando na rede social, você começa a postar o que você quer. E as pessoas têm o direito de ter o julgamento. Se você ficar incomodado, fecha a tua rede, cara. Não deixa ela pública. Porque se você tem uma rede pública, você permite que o público tire conclusões a seu respeito. E se você não gosta da conclusão que ele tira, quando alguém te xinga, você tem 2 caminhos. Primeiro, ela está certa e você precisa melhorar. Segundo, ela está errada, completamente equivocada, e você não tem que ter importância para o que ela está falando, porque ela está errada. Então, você só tem esses 2 tipos de condução. O resto é você ficando ofendido por uma coisa que às vezes está muito evidente. Então, minha rede ela tem toques de pessoalidade, mas ela é um ambiente de trabalho. Não é minha rede pessoal. Tem partes da minha vida pessoal, mas as pessoas sabem que eu tenho 2 filhos, sabem que eu sou casado, sabem que eu gosto de praticar atividade física, sabem que de vez em quando eu viajo, sabem que eu produzo conteúdo todo dia, focado em saúde. Mas ela não sabe de toda a minha vida, porque não está lá toda a minha vida. É um trabalho, nem precisa. Então, tem pessoas que gostam, tem um perfil mais exibicionista. Ok. Tem cliente para tudo, tem público para tudo, tem audiência para tudo. Agora, quando você quer agradar todo mundo, você não agrada ninguém. Então, construa a tua audiência, tenha o teu engajamento, cria a tua comunidade em cima da tua rotina e seja feliz. Se isso te incomoda, feche tua rede social. Você não precisa ter uma rede aberta. Não tem que ser uma obrigação, tem que fazer parte da sua estratégia de crescimento. Tem que ter objetivo. Entende? Então, assim, quando você tem propósito, você sabe o que você fala, você acorda todo dia com aquele intuito. Hoje eu estava lá, o que eu vou falar hoje? Falei, putz, vai ter tal dia disso, dia daquilo, tal. Como é que eu posso contribuir com a minha audiência? Pô, vai ter o carnaval, então beleza. Então vamos criar um conteúdo para as pessoas se cuidarem melhor no carnaval. E é isso aí. Então você tem essa possibilidade. Tem muito a ver com coerência também, né, Rizeri? Porque assim, se você é uma pessoa que fala sobre qualidade de vida e posta que você está correndo, joia, você está coerente com o teu discurso. Né? Eu peço para todo paciente que senta na minha frente para ir para musculação. Se eu pesasse 120 quilos e não pisasse na academia, tinha alguma coisa errada com o meu pedido, né? Não, olha, você tem que ser coerente com as coisas que você está postando. 2 pontos. Né? Eu acho que, assim, a vida... Às vezes as pessoas, assim... Eu e Rizeri, a gente produz muito conteúdo. Você também, a gente produz muito conteúdo. Mas a vida acontece em tudo que está atrás do que as pessoas não veem no Instagram. Porque, assim, o meu pensamento é esse. Às vezes, já teve vezes de eu estar com minha família, eu estar com meus amigos. Sabe aquele dia legal? Que foi um jantar, às vezes um almoço, foi tão bom que no final minha esposa falou assim, cara, a gente não tirou foto. Aí eu falei assim, mas a vida é essa. Esse foi o melhor passeio. Você tá entendendo o que tá na minha cabeça, o que tá no meu coração do que ficou daquele momento. Eu não preciso toda hora. E eu vejo que existem, às vezes, até cursos. Eu e o Rizeri, a gente tem o Ponto Final, que a gente fala muito sobre marketing estratégico, posicionamento, e aí a gente fala muito sobre redes sociais. E eu acho que o que a gente mais bate lá, né, Rizeri, é exatamente isso. As pessoas você não precisa estar ali. Olha, pessoal, eu acordei, agora eu vou no banheiro. Olha, pessoal, agora eu vou tomar café. Olha que eu tô comendo café.
cara, não é isso que a pessoa quer. Existe uma conexão, até para as pessoas entenderem que você é um ser vivo, Sim, não é como é o chat agora, o chat LP. GPT. O chat LGBT, porque tem alguns que já a gente vai, alguns amigos que eu acho que é LGBT, o chat. Mas que existe essa necessidade, existe esse carisma, vamos dizer, os meus filhos, as pessoas conhecem eles pelo Instagram. Sim. Então, assim, quando eles passam, falam, oi, Juju, tudo bem? Minha filha, cara, recentemente a gente foi lá no Radio Café de Fortaleza, e ela subiu no palco, tocou bateria com a banda, e eu postei. Então, assim, todo mundo que encontra, ai, Juju, já te vi tocando bateria tão linda. Então, assim, isso é legal. Mas, assim, cara, daí eu ficar, olha, pessoal, tô indo no banheiro, olha, pessoal, eu tô comendo não sei o que, olha, pessoal, agora é hora de não sei o que. Se você vive do online, Jefferson, acho que até tem espaço, se você tiver público. Por exemplo, a pessoa que mais passa tempo no online, às vezes ela não tem vida offline. Por exemplo, o nosso maior desafio é isso, assim, minha vida offline é tão movimentada que me falta tempo para viver o online. Então tem o maior especialista em coisas que nunca fez nada. Mas ele é especialista, porque ele acorda todo dia, às 7 da manhã, coloca o negócio e fala daquilo que ele nunca teve, e tem um monte de gente que compra. E ele começa a virar especialista porque a teoria dá certo se você colocar em prática. A dificuldade é você conseguir colocar em prática a teoria. Eu acho que tem espaço para tudo, sabia? Vou te dizer, tem colegas médicos, Brasil afora, tá? Não tô falando aqui de Manaus, falando para tudo quanto é lugar. Que se tu entrar na rede social do colega, você vai ver, assim, vídeos de bate-papo com meu marido, intimidades do meu lar. Tem gente que gosta. Sim, não. Cara, a vida é um grande Big Brother, entendeu? Tem gente que gosta de saber como é que é a casa da pessoa, o que ela anda fazendo, as intimidades lá da casa dela, o que ela usa no banheiro. O que eles comem, do que eles se alimentam, para onde eles vivem. Tem quem goste. Esses dias eu vi uma colega que postou que ela fez um negócio tipo diário da reforma da minha casa. Rapaz, eu reformei minha casa ano passado, a gente já teve tempo de me coçar. Como é que eu ia ter tempo para arranjar um negócio para estar gravando? Olha aqui o pedreiro. Olha, hoje a gente pintou uma parede. Agora subiu aqui um negócio, uma sanca de gesso. Eu não tinha tempo nem de me coçar. Mas a colega gravou, contratou uma equipe de marketing. Olha aí, gente, hoje nós estamos aqui, primeiro dia de reforma, estou muito feliz. Eu não estava feliz não, irmão. Eu queria que acabasse aquela reforma. Mas assim, cria-se uma grande novela sobre isso e há quem goste. Só que assim, rede social é como se fosse um canal de entretenimento. Tem canal para tudo, né? Você entra num negócio, troca lá, canal Animal Planet, né? Notícias, CNN, sei lá o quê, né? ESPN. Então, assim, tem gosto para tudo. Há espaço debaixo desses 78 sols que tem cada um aqui para cada pessoa. Para todo mundo, amigo, vai ter. Shilane, eu fico pensando assim, a gente que gosta de ciclismo, assim, na realidade até a medicina atrapalha nossos treinos, né? Tá atrapalhando muito. Atrapalha, eu queria. Sabe que assim, eu falei assim, tem um amigo que me convidou para pedalar. Daí eu falei assim, sabe o que acontece? Fulano me convidou para ir pedalar. Nem começa, já te conheço. Vai começar a pedalar, daí vai querer comprar uma bicicleta. Daí tá lá, 4 da manhã, do outro lado. Não, esquece, vai na academia todo dia, já tá bom, já tá indo todo dia na academia. Mas, cara, é uma maravilha. Eu falei assim, é um caminho sem volta. Esse negócio é tão maluco, assim, que assim, eu produzo conteúdo. Só que, às vezes, você tem muita relutância dentro de casa. Dessa vez eu tava viajando, eu fiquei uma semana fora, daí eu desliguei. Daí eu corri todos os dias, porque viajando não eu corro. Daí fui correr na rua. Daí ela falou assim, você não vai gravar? Pô, aproveita, o cenário é tão bacana para gravar. Eu falei, pô, tá bom, então vou gravar. Porque eu nem tinha me tocado, porque eu falei, ia viajar, já tinha produzido alguns conteúdos e tal. Sim. E, de repente, eu falei, pô, é isso, falar sobre atividade física ao ar livre, e eu vou te falar que eu não só falo para você fazer, eu também faço. E, puf, e daí, assim, cara, foi legal, porque assim, o que acontece, Jefferson? Eu tenho me desconectado. Eu falo assim, meu iPhone, ele manda em mim. Ele entra no não perturbe tal horas, daquela hora em diante um abraço forte. Só tem pouquíssimos números que vão tocar. Se me ligar, vai aparecer. Se mandar mensagem, é só amanhã cedo. Porque é tempo de qualidade, cara. Chega uma hora que você precisa, assim, tipo, eu quero estar desconectado. Entende? É você saber que tem horas que não fazer nada é bom.
E assim, eu tenho a mente muito acelerada, eu não paro. Então eu estou me forçando a não fazer nada. Não, você notou né? que você viajou? Foi a primeira vez que ele viajou, eu não liguei uma vez, nem mandei uma mensagem. Eu falei assim, meu amigo, Um milagre. vai. Não, sabe o que é? Aproveita, né? Nós somos amigos, então assim, no dia a dia a gente sempre está se falando. Sabe a história de você estar... a caneca que está cheia? Sim. E assim, você precisa tirar o que tem dentro para você colocar novas coisas. E eu falei assim, cara, você tá tão... A gente tinha terminado uma imersão. Tinha terminado uma coisa tanta bacana, coisa, que foi né? foi assim, sabe, a cereja do bolo que a gente precisava. E depois eu falei assim, cara, vai lá, porque a gente estava tão cheio de coisa que eu falei assim, cara, esvazia, porque eu tinha acabado de voltar também de viagem. Falei, cara, esvazia porque você voltar zerado, É bicho, outra coisa. vai ser a é melhor outra coisa. Meninos, o último ponto que eu queria tratar com vocês, e eu acho que o mais importante já começar pela Shirlane, é o seguinte. Outro dia eu tava vendo meu Instagram e eu vi uma aluna minha tirou foto do hospital, dentro do hospital, de uma visita médica, de um exame do paciente, que era assim, era uma apresentação, uma aula, ela tirou foto e postou onde ela estava. Só que aquele raio-x ali, aquele raio-x, a tomografia, é de um paciente, tinha o nome do paciente. E a primeira coisa que eu fiz para ela foi o seguinte, exclui, agora. Aí ela, por respeito, ela tirou. Aí ela falou assim, por quê, professor? Eu falei assim, olha só, existe um código de ética médica, mas existe um código de ética de estudante. Sim. Do mesmo jeito que você, como médico, você vai responder, como estudante, você já tem coisas que vão reger o seu dia a dia. E a minha pergunta é o seguinte, Elaine, a gente tratar diferente os diferentes, não está na hora de a gente ter uma força maior dentro das universidades, onde a gente comece a falar para os alunos, que para a gente às vezes é óbvio, mas hoje em dia para a nova geração é dizer, né, Rizieri? É falar assim, cara, deixa eu te falar uma coisa, que já que você não aprendeu até aqui, alguém vai ter que te falar. Vamos conversar baixinho, né, meu lindo? A gente tem um projeto de educação continuada do CRM desde o ano passado, né? Eu acho que eu comecei isso em março, talvez, por aí. E em todas as turmas que começam, né, pelo menos na Newton Lins, que foi a primeira que a gente fechou esse convênio, né, de educação continuada com o CRM, a gente dá uma aula de código de ética médica do estudante. Antes de começar. Amigo, você vai começar agora. Tá aqui o seu regulamento. Aqui não é terra sem lei. Tá? Então, muito do que você é como estudante o cadáver. É tudo. O cadáver, porque às vezes as pessoas tá acham que assim, acho que é só o paciente, mas o exame raio-x, a tomografia do paciente, tá no o código de ética do cadáver. estudante. Tem um capítulo sobre tratamento com cadáver. Tá no código de ética do estudante. Então, assim, ele precisa conhecer, ele precisa saber que ele não está desassistido, ele tem os seus direitos, mas ele também tem seus deveres. Uhum. Então, antes de começar, a gente já dá essa aula. Recentemente, eu assumi a matéria de ética médica também na Newton Lins, então eu incluí na carga horária ética médica do estudante, que não havia. Só falava do código de ética médica lá na frente, né? Mas ainda falta um tempo para ele formar. Então, também é tempo de aprender. Sim, né? aqui atrás, antes de chegar lá. Então, a nossa intenção, né, pelo menos no CRM, é a gente fechar esse convênio com todas as universidades, o EA, o FAM, Newton Lins, FAMED, para que antes do menino começar, passou no vestibular, lindo, senta aqui, irmão, você vai aprender como é que tem que ser os seus próximos anos. Porque já vai falar muito sobre como vai ser lá na frente. Quando você se formar e pegar teu carimbo, a responsabilidade aí vai ser sua. Mas daí até lá, você também tem responsabilidade, né? Rizieri, assim, para terminar, eu queria que você deixasse assim, se você pudesse deixar para... Pulou estudante, o cara acabou de formar, tá com o celular na mão, começando a trabalhar. Cara, qual seria o maior conselho que você poderia dar para esse cara que quer começar a rede social, para o trabalho mesmo dele, para o dia a dia, ele já entendendo ali que aquilo ali isso é uma ferramenta de trabalho para ele? O que você acha que é melhor eles pontuarem? Cara, se a gente tivesse que escolher uma palavra para a rede social, tenha propósito. Tenha propósito no que você faz, para quem você faz. Tente comunicar, tente traduzir, porque você não está falando com o teu colega, você está falando com uma pessoa que não entende 70%, 80% dos termos que você usa. Então, se coloque no lugar das pessoas, desmistifique o que você faz. Se você acha que é tão difícil explicar, começa facilitando. Você tem o poder de traduzir aquilo que você faz da melhor maneira possível. E com isso, Jefferson, você vai conseguir
atrair tua audiência, porque as pessoas têm interesse em saber mais sobre o que você faz. Só que você acha que é tão óbvio que você acha que não precisa falar. Fale o óbvio. O óbvio precisa ser dito e repetido. Não tenha vergonha de ser repetitivo. Se eu falei uma vez para você, se você fala de tireoide, de manhã fala de tireoide, à tarde fala de tireoide, a hora que for à noite fala de tireoide, acordando no dia fala... Cara, você vai ficar tão chato que eu que não estou afim de saber de tireoide, talvez eu fale assim, deixa eu dar uma silenciada no Jefferson aqui, mas tem um monte de outras pessoas que querem saber de tireoide. Então, assim, se você tem clareza, se você quer mesmo fazer isso, se você quer ser referência em alguma coisa, fale sobre aquela coisa. Agora, você também pode ser o Dr. Pato. Você nada, você voa, você anda, não faz nada direito, mas faz tudo. Então, hoje, a medicina ela segmentou. Para você ser especialista em alguma coisa, você tem que cada vez mais aprofundar a tua formação. Eu vou fazer uma residência, depois eu vou fazer uma outra especialização e depois uma outra e uma outra. Hoje a gente tem dentro da hemodinâmica, que antigamente era uma especialidade de cardiologia, várias outras especialidades, exames complementares fisiológicos, tratamentos de doenças estruturais, a parte pediátrica, enfim, não para. Não para. A medicina, assim como todas as outras profissões, a tecnologia faz parte da evolução. Então, se eu quero ser específico, se eu quero criar audiência, eu preciso ter coragem de ser repetitivo daquilo que eu faço. Eu não posso ter vergonha de falar o que eu faço para as pessoas. Eduque a tua audiência. E se você não tem audiência, haja como se tivesse. Eu vi uma vez, eu fiz um curso de story, você pode ter 10 seguidores, pega o teu celular e fala para 1 milhão de pessoas. Gente, é isso, e pronto. Entende? Por quê? Porque um dia o cara que tem 1 milhão começou com 1, com 10, com 100, com 1000. Enfim, se você é altamente técnico, você não vai ter um perfil inspiracional de 1 milhão de pessoas. Às vezes você rompe a bolha, mas dificilmente um cara que vai falar de varizes vai ter 10 milhões de seguidores falando de varizes. Agora, se ele fala de autoestima, né, de segurança, de empoderamento, de que o quanto... Quem tem mais varizes, homem ou mulher? Então, começa a falar de estética feminina para você ver para onde você vai parar. Entende? Sim. Então, assim, você tem como fazer o que você quiser, desde que você tenha propósito. Eu acho que uma das coisas... Até outro dia eu conversei com a Shirley também, aprendi exatamente com o Rizério. Quando você tenta fazer de um tudo, e o Rizério falou assim, cara, olha só, quem que entra no seu consultório? Não, são mulheres, idade mais ou menos... E o que elas procuram? A grande maioria é tireoide. Ele falou assim, você entendeu já? Que assim, por mais que a gente fale sobre outras coisas, é isso que faz com que as pessoas cheguem. E eu fiz, Izzy, eu acho engraçado, você tinha falado comigo, seguir passo a passo. Teve uma grande amiga, minha vizinha, ela falou assim, Jefferson, foi falar sobre alguma coisa, Jefferson, nunca mais eu vi teu Instagram, poxa, mas é porque você só fala de tireoide. Eu falei assim, não, não tem problema. Você não tem problema de tireoide. Eu falei, tá, tudo bem. Mas se alguém tiver problema de tireoide, pra quem que você manda ela? Pra ti. Eu falei assim, então tá bom. Então era isso que eu queria. Beijo, tchau. Você tá entendendo? Exatamente isso. É ser lembrado. Shirlane, primeiro eu queria suas redes sociais. Pode passar pro pessoal. Quando quiserem te encontrar, onde vai encontrar a doutora Shirlane? Por favor. A gente agradece a audiência, minhas gente. Então me encontrem lá, @doutora Shirlane Rodrigues, tudo junto. Como é que escrito Shirlane? Vamos lá, que é mais Menina, importante. minha mãe me deu essa dificuldade para alfabetizar, né? É triste, que é uma pessoa que se chama Maria se alfabetiza primeiro que uma que se chama Shirlane com SH e 2 L's, não é verdade? Então é doutora Shirlane com SH, né, 2 L's, SHIR, 2 L's, ANE. Já é assim a minha vida, já é... E outra coisa que eu acho que é importante, como a gente está falando sobre o posicionamento do médico nas redes sociais e os médicos, amigos nossos que estiverem aqui, dúvida do que pode, o que não pode fazer, não fazer, como é que eles fazem, qual é o contato que eles podem ter com o CRM, quais são os canais que o CRM pode aceitar que eles tragam. Podem estar direto em contato, né? Pode mandar direto para o atendimento médico, @creman.org.br, que é o portal médico, portalmédico.org.br. Pode mandar direto para a Secretaria-Geral, também não tem problema, né? A gente recebe, repassa para o órgão competente. A gente tem uma assessoria jurídica interna do Conselho, que não tem necessariamente essa função de receber os médicos para esse tipo de orientação, mas a gente presta esse serviço eventualmente. Ajuda, né? A gente ajuda, né? Porque assim, é melhor que o colega mande para a gente a dúvida e a gente oriente como pode ou não pode fazer,
do que ele fazer a besteira e aquilo ali terminar incorrendo, porque assim... E às vezes eu acredito que às vezes tem gente até que tem boas intenções, Sim, mas que termina fazendo por não besteira. entender como é que o jogo funciona, Exato. acaba... E assim, a gente sabe que a boa-fé, por mais que ela exista, ela não exime você do erro. Aham. Ah, mas eu fiz na boa intenção. Lindo, mas tá errado. Muito bonito, mas não é isso, né? E infelizmente, tu sabes que o mal do médico não é o paciente. É outro médico. Sim. Então, se tu faz uma propaganda errada, provavelmente não é um paciente que vai denunciar você que estava vendendo o seu procedimento por X reais. É algum outro colega que vai dizer, olha isso aqui existe? Tem certeza? Dermatocirurgia plástica, eu já vi que é isso daí. Vocês têm certeza que pode, né? Então, a denúncia vai chegar. Cuidado com o que vocês denunciem. Pode entrar em contato com a gente direto, lacriman@portalmedico.org.br, que a gente orienta. Ótimo. Risieri, suas redes sociais. Se é que ainda precisa, né? Mas vamos lá. Terceira Não, vez que ele vem, uma né? necessidade. Vamos lá. né? Falando em mãe 2 criativa, né? 2 milhões de A mãe de seguidores. vocês é muito... Não, eu nem vou falar, porque assim, Jefferson também não é uma coisa comum, Eu 2 já falei Fs. pra minha mãe, toda vez que eu falo meu nome no telefone, eu lembro dela. Eu falo assim, pô, mano. Tu tinha dificuldade mais cedo quando ia pedir uma pizza de Risi o quê? E como é que se escreve? Não, eu já nem começo. Você acha que eu tinha esperança de falar R de rato, I de igreja, Z de zebra, C de zebra. I de igreja, E de elefante, R de rato e I de igreja, ou seja, Risieri. Dr.Risieri. Pronto, a vantagem do nome diferente, para não dizer outra coisa, é que o meu e-mail é risieri@, pronto. Não tem underline, não tem número. nada, Não tem pontinho, não Risieri tem... 2023. O meu não tem. e-mail é o meu nome também, tá tudo certo. Pô, Não tem tá outra. vendo? E não tem e outra. Morra de inveja. A gente é único no CRM. É. No CFM. Também. Não há outro registro de um médico chamado Risieri e não há outro registro de uma médica chamada Shirlane com SH2L. Não tem. Tá vendo? Aí, ó. A coisa da a gente é Tá vendo? Isso minha mãe já era marqueteira. Já tinha a acredito. visão, menino. A visão, nome forte. Instagram, TikTok, Facebook, tudo de YouTube. Risieri Digitou Gomes. Risieri tudo. lá, Risieri Gomes vai encontrar. Até se encontrar outro, até te manda Não, pra é saber fake, quem é fake. que Se é. encontrar outro é Pra fake. fazer um grupo, né? Aí tu vai fazer... Lembra daquele do Orkut? Que o Orkut Sim. tinha uns grupos assim, eu me chamo fulano, né? Aham. Aí eu entrei só pra saber quantas se chamam Shirlane. Não tinha ninguém, rapaz. Era muito triste. Com 2 L's, não tem. Mas com um L só tinha Tinha uma meia dúzia. 8 pessoas. 8 Entendi. pessoas. É cruel. Eu não lembro dessa rede. Deixa de ser mentiroso. Meninos, muito tua cara nem obrigado. esquenta. Muito obrigado pela presença dos dois. Obrigado, Shirlane. Imagina. Tanto como doutora, mas também como CRM, que eu acho que é interessante Que isso, a gente imagina. embasar bem. Risieri, bicho, mais uma vez, né, velho? Mas Oh. tudo bem. Pelo amor Mas de é Deus. aquele, Obrigado, convite. aquele co-host de luxo que a É. gente traz sempre que precisa. Aí à noite vocês vão jantar, então daqui a pouco. Pronto. Tomar aquele vinho. Amanhã fazer- vocês estão se vendo de Sextou, novo. sextou, então a coisa vai certo. Turma, muito obrigado pela audiência de vocês. Não esqueçam de acompanhar, por favor, a doutora Shirlane, doutor Risieri Gomes. Muita coisa bacana. Dentro de toda a ética daquilo que a gente acabou de falar aqui, vocês vão ver 2 Instagrams realmente trabalhando em cima disso. Então, no mais, manda para todos os seus amigos que gostaram desse papo, que você acha que seja interessante. E até o próximo Jeff Podcast.